Conceito de meio ambiente, segundo o artigo 3º, inciso 1 da Lei 6.938, de 81. Dispõe o artigo: para fins previstos nessa lei, entende-se por meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Classificação de meio ambiente. O meio ambiente pode ser classificado em meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente cultural e meio ambiente do trabalho. Competências constitucionais. A competência administrativa ou material é comum. Já a competência legislativa plena é concorrente. São princípios ambientais. Primeiro, princípio do desenvolvimento sustentável. Segundo, princípio do usuário pagador e do poluidor pagador. Terceiro, princípio da prevenção. Quarto, princípio da precaução. Quinto, princípio da participação. Sexto, princípio da educação ambiental. Sétimo, princípio do direito humano fundamental. Oitavo, princípio da ubiquidade. E nono, princípio do limite. CISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente. O CISNAMA é composto pelos seguintes órgãos. Primeiro, o Conselho de Governo, que é um órgão superior. Este órgão tem a função de assessorar o Presidente da República. Segundo órgão que compõe o CISNAMA é o CONAMA, que é um órgão consultivo e deliberativo. CONAMA é a sigla para Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ele é composto de um plenário com 108 conselheiros. Ele tem o Comitê de Integração de Políticas Ambientais, Câmara Especial Recursal e câmaras técnicas. O terceiro órgão que compõe o CISNAMA é o Ministério do Meio Ambiente, que é um órgão central que tem a função de supervisão e de estabelecer as políticas que serão adotadas. O quarto órgão é o órgão executor. No âmbito nacional, esse órgão é o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis. O IBAMA tem o poder de polícia, ou seja, tem o poder de fiscalizar e sancionar. O Instituto Chico Mendes é o órgão que ajuda o IBAMA na fiscalização. Isso no âmbito nacional. No âmbito estadual, a lei determina que cada estado tenha um órgão ligado às questões ambientais. São estes os órgãos seccionais. No âmbito municipal, todos os municípios do Brasil devem ter o órgão local, podendo ser uma secretaria, uma diretoria ou um mero departamento, pois a lei não define. Seria este o órgão local. O licenciamento ambiental é um dos institutos ou instrumentos de proteção ao meio ambiente, trazidos pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo obrigatório que visa analisar obras e atividades para autorizar sua realização ou impor alterações e limites para sua realização e/ou funcionamento. É obrigatória a realização do licenciamento para as obras ou atividades que utilizem recursos naturais e sejam potencialmente poluidoras ou degradantes ao meio ambiente. O licenciamento ambiental é feito em 3 fases. A primeira fase é a licença prévia, que serve para analisar o projeto e a localização. Se não houver problema com esses 2 aspectos, será adquirida a licença prévia, que é válida por até 5 anos.
A licença de instalação é a segunda fase do licenciamento ambiental. Essa licença de instalação, ela analisa e acompanha o projeto executivo. A licença de instalação, ela é válida por até 6 anos. A última etapa do licenciamento ambiental é a licença de operação. Essa licença autoriza o funcionamento, ou seja, se for verificado que todas as imposições anteriores foram respeitadas, será concedida a licença de operação por um período de 4 a 10 anos. Toda vez que a licença estiver para vencer, deverá ser pedida a renovação. As licenças são temporárias e não geram direito adquirido. Órgãos competentes para analisar o pedido de licenciamento. O órgão federal será competente para analisar o pedido de licenciamento toda vez que uma obra ou atividade atinja mais de um estado, e o órgão federal é o IBAMA. O órgão competente para analisar o pedido de licenciamento será o órgão estadual, que é o órgão seccional, se atingir 2 ou mais municípios. E o órgão responsável pelo licenciamento será o órgão municipal, se a obra ou atividade se limitar a apenas um município, é o órgão local. O próximo instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, instrumento para proteção ambiental, é a avaliação de impacto ambiental, sigla AIA. A avaliação de impacto ambiental é um estudo multidisciplinar que verifica as consequências ambientais de determinada obra ou atividade. Esse estudo deverá ser feito toda vez que iniciar uma obra ou atividade com potencial poluidor ou degradante ao meio ambiente. Quem elabora essa avaliação é uma pessoa física ou jurídica que esteja cadastrada no Cadastro Técnico Federal de Atividades. Esse cadastro, ele possui alguns requisitos e ele é válido por 2 anos. Quem paga a avaliação de impacto ambiental é o empreendedor. A avaliação de impacto ambiental é gênero do qual a espécie o EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente. A Resolução 1/86 do CONAMA traz o rol exemplificativo das atividades e obras que devem passar pela avaliação de impacto ambiental. Em regra, o EIA-RIMA é público, salvo quando tiver segredo industrial ou interesse estatal. Responsabilidade civil ambiental. A responsabilidade civil ambiental ela é objetiva, ou seja, não se analisa dolo nem culpa. Na esfera civil, a ideia não é indenizar, mas reparar, recuperar, retornar ao status quo ante. Não sendo possível a recuperação, haverá a compensação, ou seja, tentar voltar a uma situação semelhante. Não sendo possível a reparação nem a compensação, aí sim haverá indenização, somente como última alternativa. A responsabilidade civil ambiental, ela cabe tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física. Em regra, a competência para a responsabilidade civil ambiental é da Justiça Estadual. Excepcionalmente, nos casos do artigo 109 da Constituição, será a Justiça Federal. As ações para julgar responsabilidade civil ambiental são ação popular, ação civil pública e ação de conhecimento. Responsabilidade penal ambiental. Ela pode ser tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica.
sendo que é possível cumular pessoa física e pessoa jurídica na responsabilidade penal. A responsabilidade penal ambiental é subjetiva, ou seja, analisa-se dolo e culpa. A ação penal de responsabilidade ambiental é pública incondicionada e a competência é da Justiça Estadual. As sanções para as responsabilidades penais são multa, pena restritiva de direito e, no caso de pessoa física, pena privativa de liberdade, podendo ser tanto a pena de reclusão quanto a pena de detenção. Responsabilidade administrativa ambiental. Segundo uma corrente majoritária, a responsabilidade administrativa é objetiva. E segundo uma corrente minoritária, seria essa responsabilidade administrativa ambiental subjetiva. No âmbito federal, o órgão que fiscaliza é o IBAMA, sendo que também haverá fiscalização das infrações ambientais pelos órgãos seccionais e locais. Quando o órgão fiscalizador faz a primeira notificação, ele já deve, de antemão, informar a sanção. A sanção administrativa pode ser uma advertência, multa ou pena restritiva de direito. A notificação deve conter a infração, o fundamento legal e a sanção. O prazo para a defesa é de 20 dias. A decisão deve sair em 30 dias. E o prazo para recurso é de 20 dias após o julgamento. Se a pena imposta for a pena de multa, o prazo para pagar essa pena é de 5 dias. Se o órgão julgador for o IBAMA, o recurso será para o CONAMA.